Com relação agora ao decorrer da gestação, Braulio, que é a questão da... Você falou muito do controle do diabetes, né? Diabetes gestacional versus cesárea. O que seria? O que é o diabetes gestacional? A pessoa já adquire durante a gestação diabetes? Exatamente. A diabetes gestacional é um ponto dos mais importantes que tem na gestação e no parto, porque a diabetes, ela é a doença pela qual surgiu a cesárea. A cesárea só existe hoje porque teve diabetes gestacional um dia. Então, Bruno, você está falando que quem tem diabetes gestacional tem que fazer cesárea. Não, estou falando exatamente o contrário. É isso. Veja só. Numa linha do tempo da humanidade, a gente tem 5 períodos. Onde a mulher paria sozinha. Depois surge a parteira para ajudar essa mulher. Num terceiro momento começam figuras de médicos entrar e tentar estudar o que era parto, o que era obstetrícia, e começam a propor intervenções. Estamos falando do século XVIII, XIX. Depois é um quarto momento, que é o século XX, que o parto migra para dentro do hospital, né? Esse ano que eu nasci foi o último ano, 1976 foi o último ano que teve mais partos domiciliares do que hospitalares. A partir de 77 passa a ter mais partos hospitalares, né? E aí você tem agora o século XXI, que seria o quinto período, onde a gente está baseando em evidências científicas para decidir tudo. São esses 5 períodos, né? Aí, o que acontece? Vamos imaginar lá atrás. Mulher lá na época que não tinha parteira. Mulher engravidava, né? Barriga crescia, bebê mexia e tal. Algum dia ela entrava em trabalho de parto, certo? Algumas mulheres, muitas mulheres, tinham bebê. Tanto que a humanidade chegou até aqui desse jeito, né? O bebê nascia vivo, tudo certo, não tem nenhum problema. Algumas outras mulheres, o bebê nascia morto. Nascia, não vingou. Ou porque era prematuro, ou porque nasceu, tava no tempo ali, né? Nem se sabia isso na época, mas o bebê tava ali, parecia que tava normal, mas morreu. O que aconteceu? Faltou oxigênio durante o parto, ele nasceu morto, né? Porém, os casos mais drásticos que haviam, seja na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta fase da história do parto, eram mulheres que entravam em trabalho de parto e ficavam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias em trabalho de parto, e esse bebê não nascia de jeito nenhum, porque o principal motivo nessa lógica é um bebê grande demais para a passagem materna, né? O bebê precisa passar pelo canal de parto. O canal de parto, a parte mole dele, que é o útero, vagina, colo do útero, isso aí dilata para todo mundo. Só não dilata se não esperarem, né? Então, sempre dilatou. Então, só falar, acho que você me falou agora há pouco, antes, né, nos bastidores, aconteceu isso porque não dilatou. Não tem não dilatar. O colo do útero não é feito de aço, né? Ele é feito de músculo, então ele dilata sempre, desde que esperem, né? Desde que esperem acontecer. Então, tudo é questão do tempo. Do tempo, né? Então, assim, colo dilata. A questão é passar pela bacia mesmo. A bacia, ela é de osso, né? Elas são 3 ossos articulados, que ela tem uma amplitude de até 30 graus na hora do parto, então não adianta examinar antes, tem que esperar o parto. E aí, tem essa amplitude. Mas o que acontece? Vou chutar lá em cima. Imagina um bebê de 7 quilos. O bebê não nasce, certo? Então imagina lá na pré-história ou na época das parteiras. O bebê desse aí a mulher ficava lá em trabalho de parto, 1 dia, 2 dias, 3 dias. O que acontecia nesse caso, né? A placenta, ela funciona igual, para quem não entende, não consegue entender muito a biologia da coisa, é mais fácil entender a tecnologia que a gente inventou. Imagina um celular, um fio do celular e a tomada plugando o celular para energia. O celular é o bebê, o fio é o cordão umbilical e o plug lá da tomada é a placenta. E a parede onde está é a parede do útero, né? É o mesmo funcionamento, é a mesma lógica. E não foi a natureza que copiou o ser humano que copiou a natureza, né? Bebê, cordão umbilical, placenta, ok. O que acontece? Uma mulher que está lá 4, 5 dias de trabalho de parto, é como se eu estivesse sobrecarregando essa tomada. E no caso da gestação, mecanicamente a placenta vai sendo apertada, 1, 2, 250, 500, sei lá quantas vezes, 1000 vezes. E aí a placenta ela vai microdescolando, ela vai perdendo a aderência que ela tem ao útero. E aí vai parando de passar oxigênio pro bebê. Esse bebê morre intraútero de 7 quilos, devido a isso, principalmente. E aí ele não nasce. E aí ele não vai ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos lá dentro. Ele fica ali, daqui a pouco a placenta descola e a mulher ou morre de hemorragia, como eu falei, e se não morrer de hemorragia e tudo ficar tamponado ali, forma um coágulo ali, daqui a pouco ela morre de infecção. Então, lá no passado, o que acontecia? A coisa mais drástica que existia numa gravidez era, não sei se ela vai passar dessa. Quando uma mulher engravidava 500 anos atrás, se existisse um Facebook na época, e ela postasse, estou grávida, o principal
emoji, ia ser aquele assim, Carinha de meu espanto. Deus, será que ela vai morrer? Porque morria muito, Morria-se né? muito. Hoje não, né? A pessoa posta que tá grávida, é confete, tá, coraçãozinho, né? Porque morre muito menos, né? Então nem se passa Então, uma isso pela gestação cabeça. antes era até quase uma sentença já. Poderia ser uma sentença. E aí o que aconteceu no ano 1516? Uma mulher estava em trabalho de parto na Europa. E aí o marido dela, ó, trabalho de parto, vamos chamar a parteira da vila aqui, vai lá a parteira, e aí fica lá algumas horas e nada, vamos chamar outra parteira para ajudar. Resumo da ópera, 13 parteiras para ajudar, e o bebê não nascia, já fazia 3 dias, né? Não nascia. Esse cara, ele era um castrador de porcas, ele trabalhava fazendo castração de porcas, né? Para reprodução e tal. Ele olhou para uma faca pendurada na parede dele, olhou para a barriga da mulher e pensou, por que não cortá-la? Vou cortá-la. E dizem até que ele pediu autorização para o prefeito da cidade, né? Para cortar. O que acontecia naquela época? Se tava indo para um caso como esse, um quadro desse, quem que eles chamavam? Não tinha um médico para chamar, eles chamavam o padre para dar extrema-unção, porque ia morrer, né? Ele falou, não, pera aí que eu vou arrumar outro jeito aqui. E aí ele pega uma faca e corta a barriga da mulher, ali, a seco, né, dentro da casa, sem anestesia, sem nada. Obviamente com a mulher morrendo depois disso, mas o bebê nasce vivo. O que importa dessa história? Importa que algum dia um ser humano pensou, falou, bom, se não tiver jeito de sair pela vagina, vai sair pela barriga. Foi aí que partiu, que começou. Isso. E aí demorou pelo menos 400 anos, porque foi do ano 1500 até o ano 1900, para descobrirem realmente uma técnica cirúrgica que a mulher não morresse. Ou seja, todas as cesáreas feitas do ano 1500 a 1900, que são poucas, né, porque só fazia dos últimos casos, né, todas a mulher morria. Salvava o bebê. Tanto que você já deve ter visto filmes que falam assim, comum, né? O médico tem que escolher, tem que escolher entre a mulher ou o bebê, porque se você faz cesárea, a mulher morre. E aí você tira o bebê. Até o ano 1920, no Brasil, estatísticas brasileiras, a cada 10 cesáreas feitas, ainda morriam 7 mulheres. Nossa. Cada 10. Então você acha que a mulher escolheu uma cesárea? Jamais. Não, tem muita chance de morrer, né? Hoje em dia ela passa a escolher porque esse índice melhorou muito. E aí, então, esse bebezão lá, grandão, de 7 quilos lá atrás, que morreu e que deu origem à cesárea, ele justamente ficou grande de uma forma patológica. Por quê? Porque ele ganhou mais glicose, mais açúcar da sua mãe. Qual é a doença que gera açúcar no sangue? A diabetes. Quando ela aparece na gestação, ela chama diabetes gestacional. Falando isso a grosso modo, né? Que daí, falando um pouco mais tecnicamente, o que acontece ali? Não tem gente que fala assim, você tá grávida, você tem que comer para 2? E o que a gente sabe hoje é que não precisa comer para 2, porque a placenta, ela já produz alguns fatores que vão pro corpo feminino, corpo da mulher, para bloquear a insulina materna, diminuir um pouco a insulina, aí tudo que ela come sobra um pouquinho. E esse sobra um pouquinho é o que vai passar pro bebê. E isso acontece fisiologicamente, em todas as gestações de mamíferos, inclusive. Certo. Só que o que acontece? Seja por falta de atividade física, por desbalanço de alimentação ou por alguma questão genética daquela mulher, aquela placenta daquela mulher produz muitos fatores que consomem a insulina dela. Qualquer coisa que ela come, se tivesse na época ela como picar o dedo e ver a glicemia, em vez de estar 90, 100, tá 200, 300. E essa glicose passa pro bebê, o bebê fica com 7 quilos. Então, a diabetes gestacional é a doença a ser descoberta para evitar que tenha um bebê grandão, para evitar que aconteça a cesárea. Então, ela é um tema muito importante, porque a diabetes gestacional fez com que inventasse a cesárea, e depois, mais para frente, aí já estamos falando do século XX, e aqui no Brasil, 1950, mais ou menos, tem alguns países que já 1900 já começa com essa ideia, que é o quê? Já começa a ter maternidades, né? Eles pensam assim, gente, em vez de os profissionais irem para 1 milhão de casas, vamos fazer um lugar aqui, chamar de maternidade, coloca todo mundo aqui dentro, coloca os equipamentos, vai todo mundo para lá, né? E surgem os hospitais. Então, isso começa nessa fase. Os hospitais, eles começam, né, muito antes, inclusive, da ideia do pré-natal. Hoje em dia, a gente já nasceu, tem pré-natal. Só que a cesárea tem 500 anos, o pré-natal tem 50. O pré-natal vem muito depois, né? Por quê? Os caras estavam lá no hospital, aí já sabiam fazer cesárea e faziam só em casa do bebê que não nascia de jeito nenhum. Nessa época surgem aparelhos para escutar o coração do bebê. Vamos escutar, eram uns cones assim que não eram nem elétricos, nada. Hoje em dia que eles são elétricos, né? E aí começa a entender como que acontece daquele bebê lá que nascia morto. Por que um bebê nasce morto?
né? Um prematuro, tá bom, nasceu muito fraquinho, mas por que um bebê que tava ali quase na hora nasceu morto? O que aconteceu? E começa a tentar entender o funcionamento da placenta, como que a água, a comida, o oxigênio que a mulher obtém, como que passa pro bebê, que é o que o bebê precisa para sobreviver, né? E aí começaram a entender que a placenta é uma interface entre mãe e bebê, e que quando ela começa a dar problema, é igual o plug da tomada lá, começa a ficar, não funciona direito, e não passa a energia direito. Transmitindo, então, também pra E aí o que acontece? Tem algumas gestações, então, que isso acontece, isso se chama insuficiência placentária, que já pode ser visto já no pré-natal, o bebê já fica pequenininho desde antes, ou com menos líquido amniótico, né? A gestante começa a ter subida da pressão. Essa subida da pressão é um rebote da placenta não funcionar muito bem. A subida da pressão está relacionada com o pré-eclâmpsia? Esse é o nome da subida da pressão. Pré-eclâmpsia é a subida da pressão na gestação. Então, o que acontece? O que é essa história? A placenta tá ruim, o bebê começa a ficar pequeno, com menos líquido. Pro lado materno, a pressão aumentada nos seus órgãos, algumas têm problemas no fígado e no endotélio. O endotélio é o tecido dentro dos vasos sanguíneos. Isso chama síndrome HELP. Quando elas têm um problema no rim, de fato, e diminui a filtração do rim, isso chama pré-eclâmpsia com proteinúria, que é a pré-eclâmpsia clássica. E quando tem falta de oxigênio no cérebro da mulher, isso se chama eclâmpsia, e a mulher tem uma convulsão. E aí o que acontecia lá em 1920? Eu e você lá, nós temos uma maternidade, legal, estamos aqui para venham parir aqui dentro, porque aqui é melhor. Tá? Daí de vez em quando chegava uma mulher convulsionando. Daí chegava 2, chegava 3, chegava 4, um dia eles viram e falaram, opa, deixa eu ver, olha, é a pressão alta dela. Isso aí, então, quer dizer que a convulsão tem a ver com pressão alta? Então vamos entender o que está acontecendo. Que dia que subiu essa pressão? Subiu hoje? Subiu ontem? Subiu semana passada? Mês passado? Ou ela sempre foi hipertensa? E se a partir de agora a gente começar a acompanhar todas as mulheres, todo mês, toda semana no finalzinho, surgiu o pré-natal. Com a intenção de descobrir onde a mulher fica hipertensa para não deixar ela convulsionar. E já que a gente tá aqui acompanhando essa mulher, agora eu consigo saber quem que vai ser aquele bebezão grandão lá da frente. Eu descubro como tá a glicemia dela, eu descubro se ela está com diabetes gestacional ou não, aí mais pra frente ultrassom pra ver peso e tudo mais, e eu previno que esse bebê fique grande. Ou seja, aquela mulher que chegava convulsionando, que às vezes ia direto pra uma cesárea e morria a mulher, se ela já morria fora de uma convulsão, imagina numa convulsão, piora mais ainda, né? O pré-natal surge pra falar assim, vamos ver um jeito de não deixar a mulher morrer por uma cesárea. Por isso que surgiu o pré-natal. O pré-natal ele surgiu para evitar a cesárea, porque a cesárea matava. E aí então hoje um pré-natal que a pessoa vá no pré-natal e que marque a cesárea, este profissional de duas uma, ou ele não tem a menor ideia do porquê que surgiu o pré-natal e por que ele está fazendo isso, ou existem outros motivos do tipo que eu falei, falta de estrutura financeira, logística e tudo mais. E em resumo, então, um pré-natal com cesárea com hora marcada, a pessoa podia ir no primeiro dia e voltar no dia da cesárea marcada. Porque não tem o que fazer lá. O pré-natal é justamente para prevenir a cesárea, e aí a cesárea já está marcada. Porque o pré-natal é para ver a hora que a pessoa está hipertensa e não deixar acontecer o problema. É ver a hora que a pessoa está ficando com diabetes gestacional e não deixar acontecer o problema lá na frente. E é comum, durante a gestação, ficar hipertensa? Né? Hipertensão gestacional gira em torno de 6%. Mas isso pode variar de 2 a 10%, dependendo da população, dependendo do acesso econômico, dependendo se tem mais ou menos obesidade na população, se tem mais ou menos condições de saúde, se tem, por exemplo, na época da minha mãe, lá todas as mulheres fumavam na gravidez, né? E tinha até uma propaganda antes que fumar deixa o bebê esbelto. Não sei se você já viu isso aí. Se jogar no Google, vocês vão achar. Né? Então, por quê? Porque prejudica a pessoa que fuma, ela causa uma vasculite na placenta. Ela vai entupir na placenta. Imagina que a placenta é um chuveiro com um monte de furinhos lá. Entope um aqui, um ali, o chuveiro fica vesgo, né? Começa um pra lá, um pra cá, e começa a ficar insuficiente o chuveiro. Isso aí. Acontece isso na placenta. Passa menos comida pro bebê, o bebê fica menor. Então por isso que fumar deixa o bebê esbelto, né? Que deixa esbelto aqui, falta passa coisa. Comida. E pro lado materno, gera esse rebote de hipertensão materna. Então, a mulher tem mais chance de ter hipertensão, né? Então, o que acontece é, lá atrás, né, fumar era lindo, tudo, né? Hoje em dia, a gente tem restringido cada vez mais. A população fuma muito menos do que já fumou algum dia, né? Então, isso tudo são cuidados de saúde que a gente tem tido e que às vezes no momento quando surge aquele tema, vamos fumar é bonito, fumar dá status, né? Mas fumar sim dá um problema. Então depende, a pressão alta ela pode surgir a depender de outras funções, outros critérios, mas uma média de 6%. E de diabetes gestacional, uma média de 16% das mulheres têm diabetes gestacional. É bem significativo, né? Ou seja, o médico serve para mais ou menos 20% dos casos.
Caramba, entendeu? entendi. Que é a gestação de alto risco. A gestação de alto risco que é a minha especialidade. É um pleonasmo quando um médico diz assim, eu sou o médico obstetra especialista em alto risco. Fala, não, você é justamente o especialista em alto risco. Porque a especialista em risco habitual, que é o baixo risco, é a enfermeira obstetra. Enfermeira que tá lá. Que faz a primeira voz. E aí, qual que seria o caminho ideal? Que todas as gestantes passem com essa enfermeira, no pré-natal, em tudo. Seja SUS, seja convênio, seja particular. E esta pessoa encaminha para o médico os casos mais difíceis. Entendeu? Mas não é a realidade do Brasil, nós já falamos aqui por quê.